Olá, sejam bem-vindos ao curso de Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Nesse curso nós procuraremos analisar panoramicamente todos os livros do Antigo Testamento, dando especial atenção no início do curso a toda a parte contextual. Como toda a parte bíblica é bem conhecida da maioria de nós, por causa de todas as introduções que existem em algumas bíblias de estudo para a mensagem, autoria, destinatário, propósito, a maneira como cada livro aponta para a pessoa de Cristo também, algumas bíblias assim trazem, nós não daremos tanta atenção a esse tipo de introdução, visto que cada um de nós já as possui em materiais bastante comuns, bastante conhecidos, não é? No meio cristão. Então nós procuraremos dar um pouco mais de valor, um pouco mais de atenção para toda a parte contextual por detrás do Antigo Testamento. Como era o mundo naquela época, especialmente a herança que o mundo daquela época, que as pessoas, desde a época da composição de Gênesis até o período pouco antes, não é, enfim, do final do período do cativeiro babilônico, um pouco depois do cativeiro babilônico, começo do Império Persa, o que nesse período todo compunha o pensamento popular, o pensamento religioso, o pensamento filosófico do povo naquela época, e o que contribuiu para essa formação também. De modo que nessas aulas todas, além de olharmos para a mensagem de cada livro, o propósito e a situação em que cada um deles se desenvolveu, e o faremos de uma maneira panorâmica, nós não entraremos a fundo em nenhum livro específico. A ideia do curso é, de fato, apresentar um panorama bíblico do Antigo Testamento. Nós também olharemos, isso dando um pouco mais de atenção, para todo o contexto cultural, contexto religioso, tanto babilônico quanto egípcio, como formadores da mentalidade israelita. Também olharemos também para o contexto autoral, procurando entender um pouquinho daqueles que foram usados pelo Senhor na composição de cada um dos livros. Então eu quero apresentar já para vocês aqui a introdução desse curso. E um dos nossos propósitos, como está aí, é observar aspectos contextuais, autorais, estruturais, linguísticos e literários que possibilitem uma abrangência na análise do Antigo Testamento e, consequentemente, na sua exposição pública. Então, um dos propósitos deste curso é dar a vocês ferramentas para que vocês mesmos tenham condições de expor a Bíblia de uma maneira um pouco mais abrangente, compreendendo o pano de fundo das histórias. Compreendendo um pouquinho da estrutura também, tanto linguística e literária, e entender o porquê disso, o porquê que isso é importante. Não apenas para a sua exposição pública, mas se você for fazer um aconselhamento bíblico, saber com boa base o que você está aconselhando, ou se você estiver dando um estudo bíblico na igreja, ou estiver estudando para si mesmo, a fim de que você se localize na história e compreenda o que acontece por detrás de todas essas cenas que são apresentadas nas narrativas do Antigo Testamento. Eu quero sugerir algumas leituras para vocês também. Esses 4 livros são bons livros em panorama do Antigo Testamento que nós temos traduzido em língua portuguesa. O primeiro deles, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, foi um livro escrito pelo professor Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. E nesse livro, o Dr. Carlos Oswaldo aborda a mensagem e demonstra como essa mensagem se desenvolve nas narrativas, nas histórias e em tudo aquilo que é apresentado ao longo de cada livro no Antigo Testamento. É um livro excelente, um livro com bastante informação, com um esboço riquíssimo de cada um dos livros do Antigo Testamento. O segundo livro, ainda sugestão de leitura, é a Introdução ao Antigo Testamento, de Raymond Dillard e Tremper Longman III. E esse livro ele apresenta uma abordagem bastante evangélica e conservadora da mensagem do Antigo Testamento, dando uma introdução a cada um dos livros de uma maneira bastante fiel, de uma maneira bastante ortodoxa. Nós temos muitos livros hoje na área de Antigo Testamento que abordam os livros e toda a questão contextual, questão de autoria e outras de uma perspectiva totalmente liberal. E esse livro ele tem uma abordagem totalmente conservadora, permitindo ao leitor aquilo que tem sido a tradição judaico-cristã na observação do Antigo Testamento ao longo dos séculos. O terceiro livro também se chama Introdução ao Antigo Testamento, com os 3 autores que aí está para você na tela. E esse livro apresenta uma abordagem bastante completa, bastante rica, não somente da mensagem, como também de todos
os conceitos introdutórios, né, de tudo que diz respeito à introdução de cada livro. Se você quer um livro um pouco mais completo sobre os aspectos contextuais, os aspectos introdutórios, a mensagem de cada livro, como esses livros apontam para a pessoa de Cristo, como esses livros se misturam e acabam se unindo à mensagem dos demais livros no Antigo Testamento, eu recomendo esse terceiro livro também. E em contraste a esse último livro que eu acabei de mencionar, está o Entendendo o Antigo Testamento, de Raymond Brown. Esse livro já é um resumo, não é? Aquilo que o último livro que mencionei tem de completo e de rico em termos de conteúdo, o último livro que agora apresento, Entendendo o Antigo Testamento, tem de resumo. Se você quiser uma coisa mais específica, mais rápida, mais pronta para uma mensagem, para um estudo que você vai dar para alguém, conhecendo de uma maneira bastante rápida a mensagem, propósito, autoria, destinatário, enfim, contexto de cada livro, eu quero recomendar esse quarto livro como excelente no que diz respeito a trazer a mensagem de uma maneira bastante condensada. Ok? Então, feitas essas sugestões de leitura, é óbvio que nós temos muitos outros livros e bons livros à disposição em nossa língua portuguesa, e nós recomendamos que vocês os tenham sempre para consulta, a fim de compreender perspectivas diferentes dos vários autores que narram e que procuram introduzir o Antigo Testamento ao leitor e ao estudante de teologia. Eu gostaria então de começar dando uma olhada no contexto do Pentateuco. Nós vamos dividir aqui a questão do contexto do Pentateuco em contexto religioso e contexto autoral. Existe muito mais, mas dentro do tempo que nós temos no nosso curso, nós procuraremos dar foco a esses dois contextos que se destacam diante de outros, como por exemplo o contexto apologético, que eu sugiro a você que se você quiser aprofundar um pouco mais o teu conhecimento em toda a questão contextual do Antigo Testamento, você procure conhecer um pouquinho também de toda a questão apologética por detrás do Pentateuco, principalmente por detrás do livro de Gênesis, o propósito desse livro, que é todo apologético, além de outros livros do Antigo Testamento que também possuem essa mesma intenção. Nós temos, além desses dois contextos, contexto religioso, contexto autoral, contexto apologético, todo o contexto histórico também, que nós não daremos uma sessão específica aqui para isso, porque ela estará, dirimida em todos os livros do Antigo Testamento que nós iremos mencionar aqui. Então, nós começaremos com o contexto religioso babilônico. O contexto religioso babilônico ele é muito importante dentro da história dos judeus, porque é na Babilônia que nasce a religião que vai se espalhar pelo mundo antigo e vai acabar florescendo também em Canaã e no meio dos israelitas, e vai acabar influenciando também a religião egípcia, que por sua vez influencia a fé daqueles homens e mulheres que por 400 anos ficaram escravos na nação do Egito. Então conhecer a mentalidade religiosa dos judeus ou dos israelitas, para que nós façamos isso, é necessário que nós compreendamos a mentalidade religiosa dos babilônicos e dos egípcios também, que é o que a gente vai fazer logo em seguida. Quando nós olhamos então para a religião da Babilônia, e quando nós olhamos para os livros de história de Israel e de história da própria Babilônia, nós encontramos tanto história quanto lendas. E as lendas se misturam com a história aqui e ali, é isso que vocês perceberão hoje aqui também. Nós queremos apresentar, antes de tudo, esse jovem chamado Nimrod. Esse homem chamado Nimrod, ele foi um bisneto de Noé, ele é filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé, e Nimrod ele é conhecido no Antigo Testamento como um dos responsáveis pela fundação das principais cidades, das grandes cidades no Antigo Testamento. De modo que a figura dele é importantíssima no surgimento não somente da nação e da cidade babilônica, da cidade de Babel e de todo o povo que se reunia naquela região, formando o primeiro reino de Babel, dando origem àquilo que seria a Babilônia, e é atribuída a ele, segundo os livros da tradição babilônica, a fundação da religião que se desenvolveu da Babilônia na Fenícia, na Assíria, e enfim, na no Egito e em outros cantos do mundo. Então, é dali que nasce a mentalidade religiosa que acaba influenciando os judeus lá na frente. E é importante que nós compreendamos isso para compreender um pouquinho da religião que insiste em voltar para o coração dos judeus à medida que o Antigo Testamento se desenvolve. O Dr. Thomas Constable, do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, escreveu o seguinte em um dos seus comentários sobre Gênesis 8 a 10.
e ele comenta sobre Nimrod. É possível que Sargão da Acádia, acerca de quem muitos historiadores antigos afirmam que foi o primeiro rei da Babilônia, possa ser o Nimrod, que significa devemos nos rebelar, dos versos 8 a 10, do capítulo 10 de Gênesis. Muitas pessoas nos tempos antigos tinham mais do que um nome. Então, quando nós olhamos especialmente para esse texto de Gênesis 10, de 1 a 12, onde a história de Nimrod é apresentada, nós encontramos então a figura dele. Ele é apresentado dentro da tradição, dentro da linhagem de Noé, como filho que tem o seu filho Cã, que por sua vez tem o seu filho Cuxi, e Cuxi tem o Nimrod, um de tantos filhos que todos eles tiveram. Não é? E ele é apresentado como fundador de grandes cidades, como Nínive, Babel, Recém, Calá, Reobote-ir e outras grandes cidades da antiguidade. E Nimrod é tido por muitos historiadores e muitos estudiosos do Antigo Testamento como a figura que, na história geral, é conhecida como o Sargão da Acádia, que não só fundou a cidade de Acade, como Calné, como também Reobote-ir, como também Nínive, como também Babel. Por isso, a associação entre essas pessoas, que na história geral é chamada, essa pessoa que é chamada de Sargão ou Sargon de Acádia, com aquele que é apresentado na Bíblia como Nimrod, que fundou a mesma cidade, as mesmas cidades. É bem possível que o nome desse homem não tenha sido Nimrod, devido àquilo que esse nome significa, não é? Vem do verbo hebraico nimrid, que significa rebelar, rebelar-se. Então, Nimrod seria aquele que se rebela, ou o rebelde. E é bastante difícil imaginarmos que uma mãe e um pai tenham dado esse nome para o seu filho, não é? O nome de rebelde para a criancinha que acabou de nascer. É bem possível que esse nome tenha sido atribuído a ele devido às suas características pessoais conhecidas na história, como um homem de rebelião, principalmente contra Deus. Era muito comum que na antiguidade pessoas tivessem os seus nomes mudados, como aconteceu com Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, como aconteceu, enfim, com Abrão para Abraão, e outros homens e mulheres, como Sarai, que tiveram seus nomes mudados devido a contextos de vida que viveram. Há vários exemplos assim no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento também, com Saulo, que tem o seu nome mudado para Paulo, não é? E é bem possível que o nome de Nimrod não tenha sido ele. Se foi Sargão, Sargon ou outro, nós não sabemos, isso não é importante. À medida que a narrativa bíblica é inspirada e é escrita, o que nós encontramos é que esse homem passa para a posteridade como aquele que, na língua hebraica, é conhecida como o rebelde. E é interessante que no Talmud babilônico, no livro Erubim 53, que está dentro dessa enciclopédia de interpretação bíblica, é escrito o seguinte, nessa espécie de comentário, não é, do Antigo Testamento que os judeus antigamente escreviam, nesse Talmud. Então, por que foi ele chamado de Nimrod? Resposta, porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Então, por que ele foi chamado de Nimrod? Porque ele fez com que todo mundo se nimride contra a sua soberania, a soberania de Deus. Nesse Talmud, então, o comentarista rabínico, não é, antigo, está contando um pouco da história do Antigo Testamento. Ele estava ali contando ou passando para os futuros pregadores qual era a tradição que os judeus tinham naquela altura, poucos séculos antes do nascimento de Cristo, sobre Gênesis 10. Então, no conhecimento deles, aquele homem chamado Nimrod foi um homem que incitou todo o mundo de sua época, obviamente não era um mundo todo, mas a expressão dizia respeito ao mundo dentro do qual ele exercia considerável influência, a se rebelar contra a soberania de Deus. E a gente encontra isso também no discurso de Flávio Josefo, famoso historiador judeu, no livro Antiguidades Judaicas, ele escreveu exatamente isso. Pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele começou a vingar-se de Deus, ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus. De modo que empreenderam construir a torre e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Então, quando Flávio Josefo, famoso historiador judeu do primeiro século da história do cristianismo,
ele escreve essas palavras sobre a história judaica, ele menciona essa figura de Gênesis 10 chamada Nimrod como aquele que empreendeu a construção da própria Torre de Babel e que esteve envolvido na construção dessa torre, que é narrada no capítulo 11 do livro de Gênesis. No capítulo 11 do livro de Gênesis, nós percebemos que as autoridades daquela cidade, junto com a própria população da cidade, empreenderam a construção dessa torre. E o propósito disso era que o nome deles ficasse conhecido, a fama deles fosse conhecida, o seu nome fosse célebre em toda a terra. Outro propósito também era para que eles não fossem dispersos por toda a terra. E é interessante que a ordem de Deus para o bisavô do Nimrod era que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E a intenção dos habitantes de Babel, como também do dirigente daquela cidade, provavelmente o rei daquela cidade, era de que eles não se espalhassem, mas ficassem juntos. E ao invés da glória e da fama do nome de Deus ser espalhada, a sua própria fama, o seu próprio nome deveriam ser espalhados. Então eles estavam se rebelando contra a sua soberania, a soberania de Deus. E se nós olharmos para o contexto no qual esse capítulo 11 está inserido, nós sabemos que, a menos que Nimrod já tenha morrido, e é bem difícil que isso tenha acontecido, não somente por causa da longevidade das pessoas daquela época, mas porque a menção da fundação dessa cidade, do seu fundador, ela é imediatamente anterior na narrativa bíblica. Então é bem possível que o líder por detrás dessa construção seja o próprio Nimrod, fundador da própria cidade, que muito possível e provavelmente estava vivo nessa altura do campeonato da história. Então eles constroem essa espécie de zigurate, como vocês veem na imagem, que era a maneira como as pessoas construíam torres naquela época. Então, no capítulo 11, nós vemos o Senhor Deus descendo, capítulo 11 de Gênesis, confundindo a língua e estragando o propósito, não é? O desejo daqueles homens e mulheres, fazendo com que eles se espalhassem e que a sua língua ficasse confusa naquele primeiro momento. E quando nós olhamos para a tradição babilônica, e nós já não encontramos mais isso dentro das páginas da Escritura, mas nós encontramos isso dentro da tradição babilônica, nos livros de tradição babilônica e um pouco também nos livros de história judaica dos próprios judeus, em Talmudes e também em livros como esse Antiguidade Judaica de Flávio Josefo, nós conhecemos que havia algumas histórias acontecendo no meio dos babilônicos. E dentro dessas histórias, nós conhecemos que Nimrod ele acaba se casando com a própria mãe, chamada Semíramis, é o que diz a tradição babilônica. Quando ele se casa com essa mulher, ele comete o absurdo de fundar ali a própria religião babilônica, instituindo-se a si mesmo como deus daquela religião, como o próprio sacerdote daquela religião, como uma espécie de deus sol, fazendo com que as pessoas o adorassem. E a sua esposa barra mãe, com quem ele se casa, eles não têm nenhum filho, mas ela acaba se auto-intitulando Rainha dos Céus também, e a primeira sumo sacerdotisa da religião babilônica, segundo a própria tradição dos babilônicos. E então esse homem chamado Nimrod, ele é assassinado, segundo a tradição babilônica, pelo seu tio-avô chamado Sem, irmão do avô de Nimrod chamado Cã. Quando Sem então descobre a sua loucura de auto-intitular-se como Deus, ele vai e mata o seu sobrinho neto, chamado Nimrod, isso segundo a tradição babilônica, eu sempre enfatizo isso. E aí então fica somente a sua mãe, e diante dos clamores populares, ela menciona que Nimrod não tinha morrido, porque ele é o nosso Deus Sol. Então, todas as vezes que nós olharmos para o céu, nós o veremos sobre nós, nos aquecendo, nos iluminando, nos protegendo e dando a sua presença a todos nós. E que se um dia o sol não nascesse mais, que todos os habitantes da Babilônia poderiam dizer que de fato Nimrod não existe mais. Mas enquanto o sol nascesse, Nimrod estaria sempre conosco. E acontece que pouco tempo depois ela fica grávida e a população toda fica confusa, porque a sumo sacerdotisa Semíramis não era casada. Então ela menciona que ela fica grávida pelo poder de Nimrod. O espírito de Nimrod a envolveu e fez com que ela concebesse aquela criança. E o povo acredita nisso, obviamente. E então, quando a criança nasce, é dada à criança o nome de Tamuz. E esse menino, ele cresce, se torna um caçador e na sua adolescência ele acaba sendo ferido e morto por um javali selvagem enquanto caçava. Essa mulher, então, ela empreende, junto de outras sacerdotisas, segundo a tradição babilônica, um período de jejum para que o Nimrod, o Deus Sol, trouxesse dos mortos a sua criança Tamuz, uma espécie de príncipe ali dentro daquela religião. E então acontece, segundo a tradição babilônica, que 40 dias depois de jejum e oração,
em que Semíramis e outras mulheres choravam por Tamuz, depois de 40 dias chorando por Tamuz, pedindo a ressurreição de Tamuz, a criança ressuscita, volta à vida, e ali então a religião babilônica começa a se proliferar, a se expandir, a fama dessa história por toda a região do Oriente Próximo e do Oriente Médio, fazendo com que a mesma criança e a mesma mãe e o mesmo sol continuassem a ser adorados em outras nações, embora os nomes iam se mudando, não é? E a figura mais conhecida dessa tradição é a própria Semíramis, que se torna uma espécie de rainha dos céus, como ela era conhecida. Inclusive, a adoração a ela e a Tamuz é mencionada na Bíblia Sagrada, em alguns livros, e é interessante também que nas menções que são feitas, tanto à rainha dos céus quanto ao choro por Tamuz, são mencionados esses textos dentro das próprias famílias dos judeus, que estavam já influenciados por todo esse contexto. E Semíramis, tem algumas imagens dela aqui. Ela foi pintada na antiguidade como a figura daquela que também se rebela contra a soberania de Deus, como aquela que leva o mundo a se libertar do jugo que foi imposto sobre as mulheres na antiguidade. Essas são algumas imagens que são atribuídas a ela e a vários nomes. Essa, por exemplo, que vocês veem agora, seria a própria Semíramis, mas já com o seu nome fenício de Ishtar, que é a mesma figura com outro nome, né, a mesma pessoa com outro nome, já em outra nação, influenciando outra nação. A figura ela não muda, é sempre a mesma ideia da mesma mulher que tem a intenção de expor a liberdade. E liberdade aqui não apenas no sentido no sentido bom, não é? De que nós conseguimos a liberdade, agora nós temos liberdade para falar, liberdade para cultuar, liberdade para ensinar. Não é esse tipo de liberdade, mas um sentido de estarmos libertos de qualquer regra, de qualquer norma, de qualquer palavra, especialmente das que vêm de Deus. Nós podemos agora, livres de Deus, agir conforme o nosso coração. Essa tradição nasce com Nimrod e é perpetuada na religião babilônica com Semíramis. Essa imagem, que é muito conhecida também, da Estátua da Liberdade, que está na França e possui uma cópia em Nova York, é atribuída também por alguns historiadores como a antiga, assim conhecida Semíramis, como uma figura daquela que se liberta de todas as prerrogativas e todos os conceitos conservadores, digamos assim, que vêm da religião. E algumas pessoas, inclusive, atribuem a figura que aparecem em notas financeiras, não à república, como nós temos nas nossas notas em real, não é? Aqui no Brasil, R$20, R$50, e aí abaixo da figura que aparece a palavra república, mas se você tiver a oportunidade de visitar o Supremo Tribunal Federal na cidade de Brasília, lá sim existe uma estátua, um busto da estátua daquela que seria a república em si. E quando você olha para essa imagem aqui e compara com aquela imagem que está da república no Supremo Tribunal Federal, na capital do nosso país, você percebe que uma imagem não tem nada a ver com a outra. Quando você estuda o ícone e estuda essa figura que aparece na nota, você atribui essa mesma figura àquela imagem da liberdade que é atribuída lá atrás à figura da própria Semíramis, tal como nós a vemos aqui também. E enfim, como nós já mencionamos, Nimrod ele morre e a sua esposa fica no seu lugar, e muitas lendas sobre a sua morte são contadas, principalmente essa lenda da ressurreição dessa criança. E é por isso que em muitas imagens antigas, Semíramis é retratada sempre com a criança no colo, com a figura de uma criança no colo, com a figura da mãe, da rainha dos céus, e a sua criança que ressuscitou dos mortos, dando base para essa religião. Eu disse para vocês que, à medida que a religião babilônica se expande pelo mundo, os nomes mudam, mas a adoração à mãe e à criança permanecem, como, por exemplo, Astarote e Baal na Fenícia, que possuíram também outros ícones, outras imagens, à medida que a religião ela se desenvolve, digamos assim, ela amadurece, não é? Essa espécie de paganismo dentro da própria religião, e inclusive adquirindo elementos com conotação sexual, com órgãos genitais associados a essas mesmas figuras, a essas mesmas pessoas. Mas quando nós olhamos lá atrás, a figura de Semíramis e Tamuz na Fenícia, ela é atribuída a Astarote e Baal. Na Assíria, como eu já disse a vocês há pouco, naquela imagem de uma mulher sobre uma carruagem, não é? É Ishtar, a Semíramis, e Inaná, Tamuz,
No Egito são Ísis e Osíris, na Grécia Afrodite e Eros e em Roma Vênus e Cupido. E a imagem é sempre essa de uma mãe segurando uma criança no colo. E nessa próxima imagem é uma estatueta bastante antiga que foi exposta em uma exposição de arqueologia e antiguidades judaicas aqui na cidade de São Paulo, no MASP, uma exposição que aconteceu aqui na cidade de São Paulo há alguns anos atrás, onde alguns objetos encontrados em escavações em Israel foram colocados. E um dos objetos é esse daqui, que é atribuído a um objeto, um ídolo do lar. Um ídolo que era cultuado dentro de lares no Antigo Testamento. E é interessante que o que nós vemos é uma senhora com uma criança no colo. E quando você olha na plaquinha que estava abaixo dessa estatueta, aparecia o nome de Astarote e Baal. E quando você vai lá atrás, você encontra Semíramis e Tamuz, e os nomes apenas mudam. Quando eles vão para o Egito, então, eles são Osíris, Íris e Horus. Quando os gregos dominam, eles são Afrodite, Eros e Zeus, não é? E quando os romanos dominam por fim, eles se tornam Saturno, não é? Seria o Nimrod, Vênus, Semíramis e Cupido, o próprio Tamuz. Quando você olha para esses dois textos bíblicos, eu incentivo você a que pause o vídeo e olhe esses textos agora. O que você encontra, tanto em Ezequiel quanto em Jeremias, são menções a essas figuras. No texto de Ezequiel, especialmente, o Senhor Deus vai dizer para Ezequiel o seguinte: olha, venha e veja. Eles já estavam na Babilônia. Ezequiel ele estava profetizando para o povo, enquanto Daniel estava para os reis e para as autoridades, Ezequiel profetizava para o povão. E Deus o chama para mostrar a ele a razão pela qual Deus tirou os judeus lá da Judéia e os levou para o cativeiro babilônico. E Deus diz para Ezequiel nessa passagem: eu quero mostrar para você o que esse meu povo faz. E aí ele mostra então a figura de alguns homens e senhores e príncipes em suas câmaras secretas, adorando imagens de répteis e outros animais e pessoas. Depois o Senhor Deus diz: eu vou te mostrar coisa pior. Aí leva-os à entrada do templo, e à entrada do templo ele diz: olha aqui as mulheres chorando por Tamuz. Isso está em Ezequiel 8. Por que elas estavam chorando por Tamuz? Porque elas já estavam influenciadas por essa religião babilônica. E então, influenciadas por essa religião, elas estavam guardando um período de 40 dias de jejum à porta do templo chorando. Deus diz para Ezequiel: vou te mostrar coisa pior. Deus leva ele para dentro do templo, ainda no capítulo 8 de Ezequiel. E lá dentro do templo eles encontram os sacerdotes, os príncipes, os homens da nação, voltados dando as suas costas para o templo de Deus, o templo em Jerusalém, e com seus rostos voltados para o Oriente, adorando o Deus Sol. E isso é interessantíssimo, porque se você está em Jerusalém, se você está no templo, no Monte Sião, com as costas para o templo, voltado para o Oriente, o que você tem à sua frente é a cidade de Babel. E se você está adorando o sol e você faz as associações, Deus, Sol, Nimrod, mulheres chorando a Tamuz na entrada do templo, todas essas coisas demonstram a influência que a religião babilônica teve sobre o próprio povo de Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê o panorama de cada livro, a gente tem que ter por trás da nossa leitura essa figura muito viva de que existia uma outra religião por trás da religião israelita, da religião de Deus, dos israelitas no Antigo Testamento, uma outra religião os influenciando o tempo todo. Quando você olha no texto de Jeremias 44, é o texto quando Jeremias já é sequestrado de Jerusalém, quando Nabucodonosor já levou toda a população praticamente para a Babilônia, e Jeremias já está no Egito, junto com alguns poucos que conseguiram fugir e levaram ele cativo. Jeremias acabou morrendo, inclusive, no Egito. E quando lá no Egito, ele continua a profetizar, e é quando algumas mulheres, isso está em Jeremias 44, se voltam para ele e dizem: Jeremias, quanto às suas palavras e tudo aquilo que o Senhor Deus mandou você dizer, em nada a gente vai te ouvir e não vamos obedecer a tua voz. Antes, nós, mulheres, as mulheres estão dizendo: continuaremos a queimar incenso à rainha dos céus, como fazíamos nós, nossos maridos, nossos príncipes, nossos etc., nas ruas de Jerusalém e em toda a Judéia. E ainda elas fazem algumas perguntas, como quando nós oferecíamos libações e incensos à rainha dos céus, acaso nos faltaram pães? Acaso nos faltaram isso? Acaso nos faltou aquilo? Enquanto nós a adorávamos, nada nos faltou, mas desde o dia em que paramos de adorá-la, de queimar incenso a ela e de dar ouvidos à tua palavra, Jeremias, tudo deu errado. Essas são as palavras dela lá, com as minhas próprias palavras, não é?
De modo que lá em Jeremias 44 nós percebemos a influência que a religião da rainha dos céus, que não aparece somente lá. Se você fizer uma pesquisa bíblica, você vai ver essas figuras aparecendo em outros lugares no Antigo Testamento. A influência que eles tinham sobre o próprio povo de Deus. E tudo isso começa com esse homem chamado Nimrod, essa figura que no começo de Gênesis intenta trazer para si a fama que pertencia a Deus somente. E todas as vezes que nós encontramos no Antigo Testamento alguém trazendo fama para si mesmo, alguém querendo ocupar o lugar que deveria ser de Deus, nós percebemos que a rebeldia está presente e os propósitos de Deus para aquele povo e para a restauração, eles acabam sendo desfeitos. Há uma palavra de John MacArthur sobre isso, eu gostaria de ler, onde ele diz o seguinte: as religiões de mistério assumiram muitas formas diferentes, retrocedendo a milhares de anos. Diversos ensinos e superstições que essas religiões propagavam eram comuns a cada uma de suas ramificações. Evidentemente, todas elas estavam interligadas por doutrinas comuns. A evidência aponta para a mesma origem, Babilônia, aquilo que eu tenho dito até aqui. Todo falso sistema de adoração originou-se nas religiões de mistério da Babilônia, pois todos esses falsos sistemas religiosos começaram na Torre de Babel, que é a primeira representação da religião falsa, sofisticada e organizada, conforme eu confira Gênesis 11, 1-9. Nimrod, neto de Cambis, neto de Noé, foi o patriarca apóstata que organizou e dirigiu a construção da torre, Gênesis 10, 9 e 10. Todas as falsas religiões subsequentes provêm da religião de Babel. A heresia babilônica permanece viva até hoje. E apenas uma conclusão desse primeiro contexto, não é religioso babilônico, é que o Senhor Jesus disse em sua palavra, em sua profecia através de João no Apocalipse, que no final dos tempos a própria Babilônia, ou a mãe de todas as falsas religiões, a grande meretriz, a própria religião babilônica seria destruída, e com ela todas as suas filhas, todas as religiões que incitam os homens a se rebelarem contra Deus e levam os homens para um caminho diferente do caminho que o próprio Deus quis colocá-los. Um problema a ser considerado todas as vezes que nós olhamos a influência da religião babilônica sobre o povo israelita é que houve uma corrida inescrupulosa pela fama naquela época, sendo que as palavras que nós temos na Bíblia são essas, não é? Palavras dos evangelhos. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra, não é? Em Mateus 9. Em Marcos 1, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Em Lucas 5, a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de suas enfermidades. Em Filipenses 4, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, a fama, ela nunca deveria ter sido buscada por uma pessoa. Quando isso aconteceu no Antigo Testamento, nasceu a grande e falsa religião que influenciou todas as demais religiões, como comentou MacArthur, Constable e outros que nós lemos há pouco no Antigo Testamento. E como essa influência acaba influenciando pessoas, inclusive nos dias de hoje. Então, esse é um pouco do contexto babilônico e de como esse contexto acabou influenciando também todo o contexto religioso na Judéia e nos israelitas. Nessa primeira aula, então, o nosso propósito foi não apenas introduzir você àquilo que vai ser o nosso curso, mas também mostrar esse primeiro lado do contexto religioso. O segundo lado que nós veremos na próxima aula será sobre o contexto religioso egípcio. Nós veremos então como a religião na Babilônia influenciou as religiões no Egito e que, por sua vez, acabaram influenciando os israelitas que lá permaneceram como escravos por mais de 400 anos. Então, nós nos vemos na próxima aula.